Boa tarde. Excelências, eu não vou mais fazer relatórios sobre a citação penal, sobre as imputações tratadas na denúncia apresentada pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, porque isso já foi objeto do relatório lido por Sua Excelência, o ministro Alexandre, já foi objeto de sustentação oral pelo doutor PGR. Excelência, desde o início, a defesa de Alexandre Ramagem sempre se pautou por enfrentar o mérito das imputações que lhe foram dirigidas pelo Ministério Público Federal. A defesa técnica apresentou pouquíssimas questões preliminares, incidentes processuais. A defesa nunca se furtou de analisar o mérito das imputações, de examinar detidamente cada um dos elementos sobre os quais se fundam essas imputações. No entanto, eu peço vênia para abordar rapidamente duas questões que necessariamente têm que ser analisadas antes de passemos à análise do mérito das imputações em si. A primeira delas se refere à resolução número 18 de 2025, editada pela Câmara dos Deputados. Essa colhendo a primeira corte em julgamento de questão de ordem, analisando o teor da resolução, que de fato foi um tanto elástica, né? Ela abarcava todos os réus dessa ação penal, entendeu que ela, com base no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, somente seria relacionada ao réu Alexandre Ramagem e apenas poderia surtir efeitos em relação a 2 dos 5 crimes que lhe foram imputados, crimes estes que teriam sido praticados após sua diplomação como deputado federal eleito, que foi nas eleições de 2022. Esses crimes, evidentemente, são aqueles ocorridos naquele caos, naquela coisa que houve em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, e se refere, basicamente, a ambos os ilícitos, aos danos suportados pelas sedes dos 3 poderes da República. Corre, excelências, que a defesa apresentou embargos de declaração em face do acórdão que resolveu aquela questão de ordem, suscitando uma omissão naquele acórdão, uma omissão relacionada à natureza jurídica do crime de integrar organização criminosa. A natureza jurídica desse crime, segundo a dicção dessa Suprema Corte, segundo a orientação jurisprudencial dessa primeira turma. Nos embargos, apresentamos alguns precedentes da lavra dessa primeira turma, de relatoria do ministro Fux, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que se referem a consequências práticas, inclusive danosas aos réus, decorrentes dessa interpretação, decorrentes da natureza jurídica de crime permanente atribuído à infração penal do artigo 2º da Lei 2.850. Né? Essa natureza jurídica, ela implica na aplicação da lei penal mais gravosa, caso a legislação seja alterada no curso da existência da organização criminosa. Esse entendimento é aplicado para a decretação de prisão preventiva e, nos embargos, com todas as vênias devidas, citamos um precedente da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, um precedente constituído num célebre julgamento no caso do deputado federal Brazão, que foi apontado como um dos mandantes daquele crime horrendo praticado contra a vereadora Marielle. Naquela ocasião, a primeira turma assentou o seguinte entendimento: essa barbárie praticada contra a vereadora, ela de fato ocorreu antes da diplomação desse senhor como deputado federal. Mas pelo fato de ele integrar uma organização criminosa e a organização criminosa ser um crime de natureza permanente, essa situação atrairia a competência desse Supremo Tribunal Federal, porque após a diplomação, segundo elementos contidos nos autos da ação penal, a organização criminosa
permanecia em funcionamento. O que a defesa de Alexandre Ramagem fez e postulou ao apresentar, além desse, outros precedentes dessa rolenda turma, foi requerer a aplicação desse entendimento ao caso concreto, porque a denúncia imputou claramente a Alexandre Ramagem o crime de integrar organização criminosa. E, segundo a denúncia, as atividades dessa organização criminosa se perpetuou até 8 de janeiro, momento no qual Alexandre Ramagem já havia sido diplomado deputado federal. Então, com todas as vênias devidas, o entendimento da defesa é de que, de fato, a Resolução 18/2025, seguindo os fundamentos apresentados no acórdão que resolveu a questão de ordem, também alcançaria o crime de organização criminosa, porque esse crime, segundo a denúncia, ainda se encontrava em vigência após a diplomação de Alexandre Ramagem como deputado federal. Segunda questão que a defesa pede vênia para trazer ao conhecimento desse plenário, antes de adentrar no mérito das imputações, se relaciona ao relatório final apresentado na PET 11.108. O relatório final da PET 11.108, o extenso relatório final da PET 11.108, constituído por 1.125 laudas, foi publicizado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, em decisão, salvo engano, Vossa Excelência pode me corrigir se eu estiver errado, em 18 de junho de 2025, por força de decisão expressa do ministro Alexandre nos autos daquela PET. Essa decisão foi proferida, essa decisão que deu publicidade ao relatório final dessa investigação foi proferida dias antes do início do prazo para a apresentação de alegações finais, prazo esse que se iniciou com a Procuradoria-Geral da República. Fatos, não elementos, não crimes em tese, fatos foram apresentados naquele relatório que não constavam da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República nos autos da PET 12.100, cujo recebimento originou esta ação penal que estamos aqui a julgar. Fatos, eu poderia dizer que ou não guardam nenhuma relação com as imputações apresentadas pelo Ministério Público Federal na denúncia que deu origem a essa ação, ou fatos que se relacionam de uma forma muito indireta à denúncia, porque esses fatos não foram, de fato, sequer detalhados, mas o termo correto não seriam detalhados. Esses fatos eles não foram devidamente apresentados na denúncia, não foram apresentados. E quando esses fatos foram efetivamente formalizados, eles foram concatenados, coordenados naquele relatório final da PET 11.108, nós já estávamos efetivamente no fim da instrução dessa ação penal. Tanto que, salvo engano, uma semana depois, iniciou-se o prazo para o douto Procurador-Geral da República apresentar suas alegações finais. Então, os fatos, os elementos de informação que dão suporte a esses fatos, segundo a descrição apresentada pela autoridade policial, não foram objeto de contraditório nesta ação penal, não foram. Não houve, assim, momento hábil para que a defesa produzisse contraprova em relação a esses fatos. E nós fizemos uma menção nas alegações finais de uma forma muito respeitosa, muito cuidadosa, porque o próprio Ministério Público Federal, diante desse extenso relatório, 1.125 laudas, diante do reduzido prazo para analisar esse, não só o relatório produzido na PET 11.108, mas também todo o conjunto probatório produzido nesta ação penal, as defesas apresentadas pelos réus, 8 ao todo, realmente a Procuradoria-Geral da República não teve claramente tempo hábil para se debruçar sobre essas informações, tanto que houve, nas alegações finais do Ministério Público Federal, um equívoco muito grave em relação ao Alexandre Ramagem, um equívoco baseado na análise que o tempo permitia, não vou dizer apressado, na análise que o tempo permitia sobre alguns elementos de informação trazidos naquele relatório.
O exemplo que citei em alegações finais foi sobre um suposto log de acesso de Alexandre Ramagem ao sistema First Mile. O Ministério Público Federal afirmou que Alexandre Ramagem não apenas teria ciência da utilização irregular dessa ferramenta pelo Serviço de Inteligência brasileiro, como também tinha acesso ao sistema, citando esse log e a data desse log, 15 de maio de 2019. De fato, há uma informação nesse sentido no relatório apresentado pela Polícia Federal na PET 11.108. Ocorre que a autoridade policial não fez alusão a log de acesso a sistema algum. Na verdade, esse registro de 15 de maio de 2019 era de acesso às dependências físicas da ABIN. Há uma tabela que a autoridade policial colacionou no relatório final sobre os acessos de Alexandre Ramagem no dia 15 de maio às dependências da ABIN. E ali temos, todos de 15 de maio, ali temos registro de entrada de motorista, passou por 2 cancelas, alguns registros de entradas em blocos da ABIN, bloco A, tal hora. Ou seja, esse relatório, ele não vou fazer críticas à qualidade ou o que quer que seja do relatório, mas ele é um apanhado avassalador de informações. Ao longo dessas 1.125 laudas, foram apresentados elementos de informações que não constavam da ação penal 2668, hora em julgamento. E tamanho era o volume dessas informações, desses novos fatos, que o próprio Ministério Público Federal teve dificuldade em analisá-los. Não teve tempo hábil para analisar esse volume de informações, tanto que cometeu esse equívoco grave, mais um equívoco, nas alegações finais. E é evidente que um equívoco dessa natureza, em constante uma peça subscrita por Paulo Gustavo Goni, evidentemente decorre de falta de tempo para analisar aquele volume maciço de informações. Por essas razões, excelências, em atenção ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, a defesa pugna, porque esses elementos constantes do relatório final apresentado na PET 11.108 não sejam utilizados no julgamento deste feito. Eu devo reconhecer, eu pessoalmente, e aqui vou ser leal com o ministro Alexandre de Moraes, eu tive acesso aos autos da PET 11.108 em fevereiro de 2025. Eu tirei cópia integral dos autos. São vários volumes, vários anexos. Porém, fato é que as circunstâncias fáticas mencionadas naquele relatório não constavam da denúncia apresentada pelo douto Procurador-Geral da República. Isso é um dado objetivo. E, por essa razão, principalmente pela defesa não ter realmente, sequer o Ministério Público teve, tempo hábil para analisar ou para produzir contraprova em relação a fatos específicos apontados naquele relatório, a defesa pede para que esses elementos não sejam analisados neste julgamento. Pois bem, excelências, a denúncia imputa a Alexandre Ramagem, originalmente ela imputou a Alexandre Ramagem, 2 conjuntos de fatos. O primeiro deles, Alexandre Ramagem teria atuado na construção de uma mensagem em detrimento do sistema eletrônico eleitoral, em detrimento das urnas eletrônicas. Na ocasião, na denúncia, com base no relatório final apresentado na PET 12.100, Sua Excelência, o doutor Procurador-Geral da República, baseou essa imputação em 3 documentos de texto. Que foram encontrados, obtidos pela autoridade policial ao realizar perícia em equipamentos eletrônicos
que foram utilizados por Alexandre Ramagem durante sua gestão à frente da ABIN. Computadores, telefones. 2 desses documentos foram encontrados em computadores, eram documentos do tipo DocX. Um terceiro documento foi encontrado no telefone celular, era aquele documento do tipo notas, né? Tanto Android quanto o sistema iOS tem esse aplicativo de notas. Esses documentos, basicamente, eram anotações. Desde o interrogatório ao qual Alexandre Ramagem foi submetido perante a autoridade policial, salvo engano, em julho do ano passado, Alexandre Ramagem sempre falou: eu faço anotações de tudo. Ele chegou a mencionar no interrogatório que era uma espécie de diário, tudo ele anotava. Ele falou: meu computador é um mar de anotações. Em defesa prévia, antes, na resposta à acusação, agora, em alegações finais, a defesa técnica bateu em um ponto muito específico em relação a esses documentos de texto. Não há elementos nos autos, elementos de informação, elementos de prova que demonstrem que esses documentos tenham sido transmitidos ou entregues ao então presidente da República. Não há. Não há. O que há é um print de mensagem, um print da tela do celular, onde um desses documentos, o presidente informa, TSE, salvo engano, teria sido transmitido ao então presidente da República. Mas é um print. É um print. Salvo engano, é um elemento de prova que não se coaduna sequer com agora esse Instituto da Cadeia de Custódia. É um print. Para além desse print, não há elementos de informação nos autos que demonstrem tenham sido esses documentos transmitidos, repassados ao então presidente da República. Em alegações finais, com o aprofundamento das investigações, foi apresentado um 4º documento. De texto, também um documento DocX. E eu gostaria de fazer breves considerações sobre cada um desses documentos. O primeiro documento, Bom dia, presidente. Nesse documento, Alexandre Ramagem menciona que seria constituído um GT, um grupo de trabalho na ABIN, cujo objetivo seria aferir a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Esse texto ele está expresso no documento. Esse documento, inclusive, traz uma série de tópicos, ele lista os tópicos que seriam objeto de análise. Em alegações finais, nós fizemos uma tabela. Cada um desses tópicos com dispositivos da resolução TSE 23673 de 2021. Essa resolução é a que regulamenta o teste público de segurança das urnas eletrônicas. Cada um dos tópicos ali constantes, nessa mensagem, nesse escrito, ele se referia, ele tinha, não era embasamento, ele fazia parte, ele constava da resolução 23673. Sobre esse GT de trabalho, para aferir a segurança e confiabilidade das urnas, eu gostaria de fazer 2 observações. Primeiro, esse grupo de trabalho jamais saiu do papel. Esse grupo acabou não sendo constituído. Esse grupo tinha um objetivo muito claro. A ABIN iria participar do teste público de segurança das urnas. A ABIN tem uma expertise que se refere à segurança das urnas. Ela domina essa expertise, que é criptografia. Só que os técnicos da ABIN, que necessariamente teriam que participar desse teste, eles claramente se negaram a fazer por uma razão de ordem objetiva e lógica. Não estamos preparados para participar desse teste. Esse teste é público, é aberto. A Polícia Federal participará do teste, universidades públicas participarão do teste. Nós não vamos nos expor sem o devido preparo. Logo, a ABIN não participou desse teste. Esse GT ele não saiu do papel. E não há
indício sequer de que esse grupo de trabalho tenha sido constituído. E eu gostaria de fazer aqui mais uma observação sobre esse mencionado grupo de trabalho. Em maio de 2021, a ABIN formalizou um acordo, um contrato com o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, salvo engano, na época, sob gestão do eminente ministro Edson Fachin. Esse acordo ele foi publicado no Diário Oficial da União do dia 31 de maio de 2021. Foi publicado no Diário Oficial da União, era basicamente o extrato de execução descentralizada, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Agência Brasileira de Inteligência, cujo objeto era, abre aspas, provimento de apoio e orientação técnicos especializados por parte da ABIN ao TSE nas áreas de criptografia, segurança de hardware e das comunicações, segurança e auditoria de sistemas de votação, segurança física, computação forense, com a contrapartida de descentralização de recursos do TSE para a ABIN a serem empregados na capacitação de agentes públicos da ABIN em criptologia. O valor do contrato, R$ 2.455.140, data de assinatura 27 de maio de 2021. Eu fiz alusão a esse contrato apenas para contextualizar esse grupo de trabalho da ABIN, que jamais saiu do papel, mas sim, a ABIN tinha um acordo formalizado com o TSE para atuar em auxílio ao TSE na questão nas áreas de criptografia, segurança de hardware e das comunicações, segurança e auditoria de sistemas de votação. E era natural que assim fosse. Como eu disse, de fato, eu realmente fiz algumas pesquisas, fiquei curioso, pesquisas na internet, Google. A ABIN, realmente, ela tem uma atuação destacada nessa área, criptografia, então, o que justifica não mais poder o fato de o TSE, à época, ter firmado esse contrato por valores vultuosos, inclusive, com a Agência Brasileira de Inteligência. Este é o primeiro de 4 documentos que foram mencionados na acusação, tanto na denúncia quanto em alegações finais, que dariam suporte a essa imputação de atuação para a construção de mensagem deletéria às urnas. Essa imputação, ela é de enorme gravidade. Mais cedo, o doutor Procurador-Geral da República fez menção ao fato de que as defesas procuraram excluir a participação dos respectivos réus, situando-os em momentos específicos da cronologia apresentada na denúncia. Disse o Procurador-Geral que cada réu colaborou em determinado momento naquilo que lhe foi demandado. Alexandre Ramagem, à época desse acirramento, desse engrandecimento de intenções, atos e condutas da organização que o Ministério Público menciona, ocorridas por volta de julho de 2022, Alexandre Ramagem não integrava mais o governo federal. E é importante que se diga que o Procurador-Geral da República, ao denominar, ao conceituar aquilo que ele entendeu, aquilo que ele taxou de núcleo crucial da organização criminosa, disse que essas pessoas tinham 2 características: ou eram integrantes do alto escalão do governo federal, ou eram integrantes do alto oficialato das Forças Armadas. Alexandre Ramagem, até março de 2022, era integrante do alto escalão do governo federal, era o diretor do Sistema Brasileiro de Inteligência. Mas, em março de 2022, em 30 de março de 2022, Alexandre Ramagem pediu a exoneração desse cargo. Alexandre Ramagem partiu para a disputa das eleições de 2022, para a disputa do cargo de deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, tendo, como os senhores sabem, alcançado o êxito nesse pleito. Digo isso para aquilatar, para realçar
a gravidade dessa imputação, de que Alexandre Ramagem teria atuado na construção de uma mensagem deletéria ao sistema eletrônico de votação, porque isso se encaixa naquilo que o procurador-geral disse nesse plenário mais cedo. Cada um dos réus teria tido uma participação específica em determinado momento da linha cronológica que ele descreve na denúncia, que ele reitera em suas alegações finais. E esse seria um dos dois papéis que ele atribuiu a Alexandre Ramagem. E mais, o Procurador-Geral da República, tanto na denúncia quanto nas alegações finais, ele emprestou grande realce a essa imputação, porque Sua Excelência, o Dr. Paulo Gonet, disse textualmente que era fundamental que se trabalhasse pelo descrédito, pela desconfiança da população em relação ao sistema eletrônico de votação, porque somente neste momento, somente sob essa circunstância, se viabilizaria uma revolta popular, um descontentamento popular de tal magnitude que permitisse ao grupo proceder à tomada do poder pela força. Essa é uma imputação expressa constante da denúncia. Mas Alexandre Ramagem não atuou na construção de mensagem de descrédito às urnas. Esses 4 documentos de texto, basicamente, tratam de falas, pensamentos e discursos publicizados, já publicizados, e publicizados durante longo tempo pelo então presidente da República. Como, por exemplo, supostamente ter vencido as eleições de 2018 no primeiro turno. Em alegações finais, trouxemos, inclusive, uma notícia extraída do site do Tribunal Superior Eleitoral, de uma representação julgada procedente pelo plenário do TSE em 2018, determinando a campanha de Jair Bolsonaro que retirasse do ar uma determinada peça publicitária, onde esse entre aspas, fato era veiculado, que Jair Messias Bolsonaro teria vencido as eleições de 2018 no primeiro turno. Esses documentos, esses 4 documentos de texto apresentados pelo Ministério Público, e são esses 4 documentos de texto, e nada mais do que esses 4 documentos de texto que embasam essa imputação de atuar para construir uma mensagem deletéria ao sistema eletrônico de votação, esses textos trazem um grande compilado de declarações públicas, entrevistas, pronunciamentos realizados por Jair Bolsonaro. Esse fato, suposta vitória no pleito eleitoral de 2018, no primeiro turno. Jair Bolsonaro mencionava isso de forma reiterada. Trouxemos até uma matéria, de fato, peço até escusas, porque as alegações finais, sim, nós trouxemos muitas matérias de veículos tradicionais da imprensa, Estadão, Folha, UOL, Veja, Poder 360, de 2018, 2019, 2020, noticiando isso. Falas, entrevistas, pronunciamentos do então presidente da República, tecendo, em alguma medida, e de forma constante, críticas ao sistema eletrônico de votação. Aliás, um desses documentos, excelências, traz críticas ao doutor ministro Alexandre de Moraes e ao então ministro Celso de Mello. Esse documento ele foi criado em 31 de maio de 2020. Eu me refiro ao documento Presidente DocX. Esse documento, Alexandre Ramagem fez um compilado dessas críticas. A Procuradoria-Geral da República disse que Alexandre Ramagem, na ocasião, estaria atuando como um ensaísta. Aquilo seria um ensaio de discurso do presidente da República. Alexandre Ramagem estaria orientando o presidente da República a atuar de determinada maneira. Em relação a esse documento, Presidente DocX, as alegações finais trouxeram uma série de matérias jornalísticas veiculadas à época. Em maio de 2020, em abril de 2020,
onde o então presidente da República tecia críticas ao doutor ministro Alexandre de Moraes e ao então ministro Celso de Mello. Desculpe o termo, é entre aspas. É a época daquela frase, acabou, porra. Salvo engano, relacionada à divulgação do teor de uma reunião ministerial pelo ministro Celso de Mello, que deixou o então presidente inconformado. Esse documento, Presidente DocX, ele é um compilado dessas críticas. Aliás, ele foi redigido 3 dias depois da última manifestação, diria, de impacto do presidente da República, porque naquela ocasião, realmente, o nível das críticas foi alto. Foi muito alto. Mas Alexandre Ramagem não atuou para orientar o presidente da República. Alexandre Ramagem não era um ensaísta de Jair Messias Bolsonaro. Alexandre Ramagem compilava ali pensamentos do presidente da República. Isso aconteceu nesse documento, Presidente DocX, e também aconteceu no documento Presidente Informa TSE DocX. Esse documento, Presidente Informa TSE DocX, é de uma relevância imensurável para a defesa. Por quê? Porque, com base nesse documento, Sua Excelência, o doutor Procurador-Geral da República, baseia uma grave imputação dirigida a Alexandre Ramagem. Disse Sua Excelência que esse documento foi criado em 10 de julho de 2021. E a edição final, a modificação final desse documento teria sido em 27 de julho de 2021. Logo, esse documento seria uma evidência de que Alexandre Ramagem teria orientado o presidente da República naquela malsinada live de 29 de julho de 2021, live essa apontada na denúncia como início formal das atividades da organização criminosa. Não. Não. Esse documento, mais um compilado das declarações, não estou fazendo juízo de valor sobre declarações de quem quer que seja, mas era um grande compilado das declarações até então expostas por Jair Messias Bolsonaro, especificamente sobre essa suposta vitória no primeiro turno das eleições de 2018. Ali, Alexandre Ramagem reitera que o presidente teria, sim, vencido as eleições de 2018. Ruim. Mas esse documento tem um claro contexto. Alexandre Ramagem me falando sobre essas suspeitas, essas maquinações sobre fraude em eleição de 2018, para apresentar a ideia de que abre aspas, o voto auditável é o controle da liberdade dos técnicos do TSE que detém o domínio de código-fonte e chaves criptográficas das urnas. Voto auditável. Mais importante do que afirmar que esse documento, a última modificação foi em 27 de julho de 2021, fazendo esse link com a live, é dizer que em agosto de 2021 foi a votação, uma PEC, no Congresso Nacional, que sepultou essa questão do voto auditável. Legitimamente, o Congresso Nacional disse não ao voto auditável. Mas, até então, essa questão estava sendo discutida legitimamente no âmbito do Congresso Nacional. E havia várias postagens públicas de Alexandre Ramagem em defesa do voto auditável, ou voto impresso, à época. Essa mensagem, ela não era exatamente uma orientação a Jair Bolsonaro, não. Era uma defesa do voto auditável. Era uma defesa de uma pauta que Alexandre Ramagem, certo ou errado, defendeu. Ele defendeu a adoção do voto auditável. Proposta rejeitada, assunto encerrado. Tanto que, depois de agosto de 21, com a rejeição dessa proposta, dessa PEC,
Em suas manifestações públicas, Alexandre Ramagem não fez mais alusão ao voto auditável. Essas postagens foram no Twitter, foram apresentadas em alegações finais. Para além disso, esse documento, o presidente informa, TSE, há essa questão, essa confabulação, essa teoria da conspiração de que Jair Messias Bolsonaro teria vencido o pleito eleitoral no primeiro turno de 2018. E é isso que há. Esse documento não tem ligação alguma com a live de 29 de julho de 2021. Aliás, eu louvo o esforço do Procurador-Geral da República em suas alegações finais. Ele transcreveu o documento presidente informa TSE e transcreveu trechos da live do então presidente da República. E, assim, foi mais de 1 hora de live. Esse texto, presidente informa, é um texto pequeno. Não há evidência de que ele tenha sido transmitido ao presidente. Não há nenhuma. Para além disso, Alexandre Ramagem fez alusão a esse fato, a essa teoria porque é uma teoria da conspiração. Com as vênias devidas a quem quer que seja. Mas Alexandre Ramagem fez alusão a esse fato. Em algum momento na live, evidentemente, Jair Bolsonaro fez alusão a esse fato também. Porque ele já vinha fazendo alusão a esse fato desde 2018, sendo, inclusive, admoestado formalmente pelo TSE. Pare de falar isso em campanha. Pare. Então, é muito grave dizer, com base no documento desse, que Alexandre Ramagem seria ensaísta de Jair Bolsonaro. Não era. Quando muito, ele era o grande compilador oficial da República, porque o que tinha naqueles documentos era um compilado de declarações públicas, reiteradas. Eu lembro, na época, que se falava naquele finado cercadinho, onde se colocavam jornalistas na frente do Palácio da Alvorada, boa parte das matérias que foram colacionadas em alegações finais, o presidente da República estava ali, declarando esse tipo de coisa aos jornalistas, antes de Alexandre Ramagem colocar esse papel, antes de Alexandre Ramagem fazer o seu grande compilado de falas, discursos e entrevistas do então presidente da República. Fato é, excelências, que a imputação de ter atuado na construção de mensagem se funda em 4 documentos de texto, sendo que apenas em relação a um deles há um print de tela de celular que teria sido transmitido ao então presidente da República. Vou até ser claro nesse ponto. Nesse print havia lá em cima do destinatário da mensagem JB01. Acho que Vossa Excelência se lhe recorda. Mas é um print. Em relação aos outros 3, não há elemento de informação que demonstre que esses documentos, o grande compilado, teria sido repassado ao então presidente da República. Eram anotações, eram opiniões pessoais de Alexandre Ramagem. Aliás, quero aqui reiterar, uma delas sobre a adoção do voto auditável, do voto impresso, embora realmente, no corpo desse texto, houvesse menção a esse fato, sem juízo de valor, mas essa confabulação de fraude em eleição de 2018. Para além disso, 3 anos de perícia. Alexandre Ramagem foi diretor da ABIN de julho de 2019 a março de 2020. Os computadores utilizados por ele à época, a impressora utilizada por ele, celulares utilizados por ele, foram objeto de extensa perícia pela Polícia Federal. 3 anos. A perícia se debruçou sobre 3 anos de material constante nesses gadgets. 3 anos. 4 documentos de texto. Isso aqui é um indício concreto de que esses documentos tenham sido transmitidos, passados para frente. Isso é uma questão, isso é um dado objetivo, que eu acho que vai muito além do conteúdo desses documentos. E é um 4º documento, em que Alexandre Ramagem apresentou uma sugestão. Aliás, opinião, que a defesa técnica
pessoalmente não concorda, mas... O documento se chama PR, presidente. Eu disse no começo que eram 3 documentos DocX e um documento tipo notas. Esse é o documento tipo notas. Presidente, PR, presidente. Onde Alexandre Ramagem faz uma série de considerações sobre inquéritos conduzidos pela Polícia Federal, que, segundo ele, não seriam objeto de distribuição para delegados, haveria uma designação pelo STF, salvo engano, dos delegados que atuariam nesses inquéritos. Ele mencionava que isso era ilegal. E ali tinha essa ideia, que a AGU deveria ser consultada para aferir a legalidade desse inquérito. Sim, isso estava no texto. Isso estava no texto. 2 considerações sobre esse documento. Primeiro, não há, de novo, evidência de que isso tenha sido passado para frente. Aliás, 3 considerações. Segunda consideração. Alexandre Ramagem não falava, vamos encaminhar a questão para a AGU fornecer um parecer para nós deixarmos de cumprir medidas adotadas ou que se baseassem nesses inquéritos. Não. A frase era encaminhar a questão à AGU para que afira a legalidade das medidas para que se cumpra ou não determinações da lei advindas, para que se cumpra ou não, a depender do juízo de valor da AGU. É óbvio que você pode objetar que a AGU não seria o órgão competente para tanto? Claro. Mas a ideia que se tinha ali era encaminhemos para a AGU, órgão competente ou não, encaminhe-se para a AGU para que a AGU analise a questão e diga se é legal ou não e se vamos ter que cumprir ou não. Cumprir ou não, a depender do juízo de valor da AGU. Nesse documento não havia menção a uso de força, não havia menção a vamos prender quem quer que seja, não. Só isso, mande a questão para a AGU. Terceira consideração sobre esse documento. Dr. Bruno Bianco foi ouvido nos autos como testemunha, o então advogado-geral da União. Salvo engano, o Dr. Bruno foi advogado-geral da União de julho de 21 a dezembro de 22. Coincidentemente, ele pegou esse período que a denúncia afirma ser o período em que a organização criminosa esteve em atividade. E o Dr. Bruno Bianco foi taxativo. Não recebi consulta alguma nesse sentido. Não recebi consulta formal nesse sentido, não recebi consulta informal nesse sentido. Não recebi. A AGU não foi provocada tanto. Então, a defesa reitera. Era uma opinião que não foi levada a cabo e que não foi transmitida ao presidente da República. O que a denúncia afirma e o Ministério Público afirma em alegações finais é que essa sugestão, essa ideia, essa opinião, encontraria coincidência com um escrito que foi atribuído à autoria do general Augusto Heleno, onde ele fala, vamos mandar a questão para a AGU, para que o presidente, então, atribua força normativa ao parecer e quem descumprir o parecer poderá ser preso, Esse manuscrito teve sua autoria atribuída ao general Augusto Heleno. Acho que o Dr. Milanês falará sobre a questão muito melhor do que eu. Só estou dizendo que o relatório final da PET 12.100, a acusação, tanto na denúncia quanto em alegações finais, afirmou que esse manuscrito seria de Augusto Heleno e teria esse sentido. Mas, note, excelências, esse manuscrito, a ideia que está ali, não guarda semelhança com o que foi encontrado no texto escrito por Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem falou, encaminhe a questão à AGU para que a AGU afira a legalidade. Competente ou não? Pessoalmente, acho que não. E, com base nesse parecer, nessa análise da AGU, nós poderemos cumprir ou não essas medidas, essas determinações advindas desses inquéritos policiais. Então, esses documentos, eles
não são prova hábil. Não são prova hábil. Eles não ultrapassam o estándar probatório necessário para um decreto condenatório. São 4 documentos de texto, amealhados ao longo de uma perícia que cobriu 3 anos de atividades de Alexandre Ramagem à frente da ABIN. Uma prova concreta de que esses documentos tenham sido transmitidos. 2 deles são um grande amealhado de entrevistas e discursos e pronunciamentos de Jair Messias Bolsonaro. Um deles faz alusão a um GT de trabalho, esse, o do print que, da tela de computador, que seria o indício mais sólido de que esse documento teria sido repassado ao então presidente, mas que fazia alusão a um GT de trabalho baseado em uma resolução. Claramente, isso está nas alegações finais, é uma tabela, medidas, artigos da resolução, um por um. Um GT cujo objeto era aferir a segurança e confiabilidade das urnas com base na resolução do TSE que regulamentava o teste público de segurança das urnas. Simples assim. E, para além disso, sim, a ABIN tinha feito um contrato feito um contrato com o TSE, cujo objeto era a atuação nas áreas de criptografia, segurança de hardware, das comunicações, segurança e auditoria de sistemas de votação. Para além disso, excelências, a segunda imputação do Ministério Público se refere à ABIN paralela, que é um termo infeliz porque ele foi retirado de jornais. A imprensa alcunhou essa instituição de ABIN paralelo. Segundo o Ministério Público, o Alexandre Ramagem teria utilizado o Sistema Brasileiro de Inteligência para 2 objetivos. 1, produção de desinformação. Vossa Excelência foi alvejado foi desses fatos. Segundo, monitoramento de autoridades. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes foi citado em um diálogo de Marcelo Bormevê com Giancarlo Rodrigues, sim, à época lotados na AMIN. Ao mencionar esses fatos, a denúncia, aí eu quero fazer aqui a observação sobre a PET 11.108. A denúncia fez uma menção ao First Mile. Popular First Mile. Essa ferramenta de inteligência de geolocalização. Essa ferramenta conseguiria encontrar pessoas apenas com conhecimento do número de telefone, fazendo um cruzamento com as ERBs, com as estações de rádio base das operadoras de telefonia. A denúncia, de fato, fez alusão ao First Mile. Mas, com base na PET 11.108, as alegações finais foram muito mais além. O relatório final apresentado na PET 11.108 atribui a Alexandre Ramagem uma série de monitoramentos. Sim, a autoridade policial chama de monitoramentos ilegais. O procurador-geral chegou a mencionar espionagem de procuradores da República. É um apanhado de informações enormes. São dezenas de laudas catalogando esses monitoramentos. Diz um amigo meu, eu atuei mais como os incas e os maias faziam, e eu fiz questão de fazer um fichamento desse relatório por conta da relevância dele para a defesa. E eu confesso que eu, sim, tive uma dúvida. Aquele relatório ele traz uma dúvida objetiva sobre a natureza jurídica de atividade de inteligência. Que é atividade de inteligência? Que constitui atividade de inteligência? Porque muita coisa que eu vi ali, aliás, a maior parte delas, se referia a pesquisas em internet. Peguei o currículo de fulano, peguei uma notícia de cicrano. Isso estava em computadores, apreendidos na ABIN. Isso foi elevado à categoria de monitoramentos ilegais. Mas eu não consigo, e eu estou sendo sincero, eu não cheguei ainda a esse entendimento se isso é ou não atividade de inteligência. Vou citar um exemplo. Havia nos computadores um currículo de uma promotora de justiça do GAECO, do Ministério Público do Estado do Rio, que teria atuado no caso da vereadora Marielle. Era o currículo. Promotora,
lotada em tal lugar, GAECO, graduada por alguma universidade, não sei, UERJ, mestre em Direito, era isso. Um terço de página no currículo. E isso foi elevado à condição de monitoramento clandestino, de atividade de inteligência irregular, de desvirtuamento do Serviço Brasileiro de Informação. Essa é uma das questões que a defesa traz relacionadas ao relatório final da PET 11.108. Não é só a questão de que não houve tempo hábil para o contraditório ali, mas, assim, o relatório, o sentido que a autoridade policial deu para os fatos ali narrados é muito sério, muito grave. Aquilo ali merece reflexão, merecia, sobretudo, debate, discussão, acusação, defesa. Porque não dá para levar ao cabo a conta de monitoramento legal, informações retiradas de Google. Não, não, não. O sistema brasileiro de informação, o brasileiro, não pode ser isso, não. Voltando ao First Mile, houve, embora o delegado faça alguma mistura entre First Mile e monitoramento legal, há uma autoridade, um parlamentar que foi, sim, ao que parece, foi, sim, monitorado com o uso do First Mile, o então deputado João Willis. Detalhe, esse monitoramento ocorreu antes de Alexandre Ramagem tomar posse como diretor da ABIN, fato objetivo. Antes. É por isso que a autoridade policial citou aqueles registros de entrada, de acesso físico de Alexandre Ramagem às dependências da Polícia Federal, para dizer que, olha, Alexandre Ramagem só tomou posse em julho, mas em maio ele já frequentava a ABIN. É óbvio que ele frequentava a ABIN. 2 vezes. Ele foi 2 vezes à ABIN antes da posse. Ele ia ser empossado como diretor do órgão nacional de inteligência. Ele foi visitar a instituição que, dali a algumas semanas, ele passaria a gerir. 2 vezes, Alexandre Ramagem, ao contrário do que o Ministério Público afirmou, não foram logs de entrada em First Mile, foram registros de entrada nos prédios físicos, nas dependências físicas da ABIN. Maio e junho. Antes de Alexandre Ramagem tomar posse como diretor do órgão. Claramente, essas informações foram utilizadas pela autoridade policial para vincular esse monitoramento ilegal realizado sobre o então deputado João Willis, vinculá-lo a Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem sequer era o diretor da ABIN à época. É disso que se trata. É por isso que eu digo, o relatório da PET 11.108 merece redobrada cautela na sua análise, merece muito debate sobre ele. E ele aportou nos autos somente após encerrada a instrução processual dessa ação penal. Para além disso, em relação à desinformação produzida no âmbito da ABIN, de fato, há um diálogo que foi colhido em celulares entre Marcelo Bormervé e Giancarlo Rodrigues, ambos, um policial federal, um sargento do exército, ambos lotados na ABIN, em que eles pegaram um documento de texto, outro documento de texto, positivo, DocX, que se referia, trazia informações sobre o quadro societário da empresa Positivo, então fabricante de urnas eletrônicas. O documento trazia informações sobre o quadro societário dessa empresa. E a defesa, sim, defendeu o caráter institucional desse documento, sobretudo baseado no acordo em vigor com o TSE, para que a ABIN atuasse junto ao TSE para implementar, aumentar, melhorar, aprimorar a segurança das urnas. Esse acordo havia. E esse documento estava lá, e nada mais, havia um documento. Esses 2 servidores, com base nesse documento, sim, produziram desinformação, sabe, algo extremamente reprovável relacionado ao ministro Luiz Fux e ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso, ligando parentes do ministro Barroso à empresa, sim, desinformação. A defesa já havia dito que a Ramagem não deu ordens nesse sentido, que essa responsabilidade não poderia ser atribuída à Ramagem, salvo se admitíssemos culpa em vigilando, culpa em eligendo, responsabilidade penal objetiva. Fato é que Marcelo Bormervé, o autor da façanha, em interrogatório prestado na ação penal, uma das ações penais decorrentes das investigações da PET 12.100, ele afirmou que essa
essa conduta, essa desinformação, teria sido fruto de ímpeto político, em razão da polarização vivida, enfim. Marcelo Bonmevê, seria fácil para ele. O diretor-geral mandou que eu fizesse, eu fiz. Não, ele falou, fiz. Era o momento, era o caos, era a polarização, era esse inferno dessa polarização. Opinião pessoal, esse inferno que vivemos por conta de políticos de estimação. Não há um elemento que demonstre uma ordem direta ou indireta que fosse de Alexandre Ramagem para a produção de desinformação. Neste caso, ministro Fux, de produção de informação em relação a Vossa Excelência. O que há é Marcelo Bonmevê, o autor da façanha, reconhecendo, fiz por ímpeto, por índole, em razão da polarização política. Isso é um dado objetivo. Doutor, claro, descontar o tempo do advogado, eu ouvi esse absurdo que foi atribuído a um bom policial, que eu acho que isso é uma desqualificação qualificada como bom policial. Mas, independentemente disso, citado aí, essa questão que não tem a menor importância, a menor lógica, eu, evidentemente, que não iria me dar por impedido de julgar por causa disso. Isso não vai influir em nada. Aqui já se alegou impedimento, que o colega seria vítima, o outro participou da prisão, enfim, o outro colega teria sido advogado. Eu não tenho, isso aí não infirma de forma alguma a minha independência, malgrado tenha sido realmente um desvio gravíssimo de quem se diz bom policial. Excelência, não tenho a menor dúvida disso, e aqui volto a reafirmar. A defesa de Alexandre Ramagem, em momento algum, se valeu desses incidentes, não criticando os colegas, agiram de forma legítima no exercício de suas funções, aplaudo a atitude deles. Mas a defesa de Alexandre Ramagem não arguiu impedimento, suspeição, incompetência. A defesa de Alexandre Ramagem sempre foi direto aos fatos, aos elementos, às imputações, porque eles não dão sustentação àquilo que o Ministério Público afirma. Isso vale para aquela investigação, um dossiê que seria elaborado em desfavor do ministro Alexandre. Também, Marcelo Bonmevê, conversando, em diálogo com o Giancarlo. E no relatório, esse relatório da PET 1108, nenhuma alusão ao nome de Alexandre Ramagem foi feita. Lá vai Marcelo Bonmevê e Giancarlo fazendo, por índole, sabe, uma questão política, enfim. E, por fim, excelências, para terminar, a PET 1108 trouxe fatos que não haviam, de modo algum, sido sequer mencionados, ainda que indiretamente, na denúncia. Interferência de Alexandre Ramagem em favor de Flávio Bolsonaro em Receita Federal. Sendo que, aí sim há, na PET 1108, nos autos dessa PET, um áudio, essa reunião foi gravada, e Alexandre Ramagem, de forma enfática, a ABIN não pode se meter nessa questão, essa questão está jurisdicionalizada. Ele só faltou falar, vocês estão malucos, a ABIN não pode fazer isso. A ABIN não pode fazer isso. Para além disso, esse fato, além de não ter sido ventilado na denúncia, não há relação com a imputação feita. Se Alexandre Ramagem estivesse atuando em benefício de Flávio Bolsonaro, questão de ordem estritamente pessoal do presidente da República, entendam? Sim, se esse fato ocorreu, e a defesa nega, mas tivesse ocorrido, era um grande desvio de finalidade, mas sem relação com atentado contra o Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado. Teria-se de ordem estritamente pessoal do senhor presidente da República. Mesma questão vale para o PAD, que foi instaurado no âmbito da ABIN, que só foi ventilado agora em alegações finais pelo Ministério Público, porque consta somente do relatório final da PET 1108, de que Alexandre Ramagem teria intercedido no PAD para evitar que a questão do First Mile viesse à tona e o prejudicasse, sendo que Alexandre Ramagem determinou, inclusive, que a corregedoria da ABIN, isso é um dado objetivo, procedesse à análise da legalidade na utilização dessa ferramenta. Alexandre Ramagem fez isso 2 vezes. 2 vezes. Excelências, meu tempo está esgotado, inclusive já usei a canja do ministro Fux. Muito obrigado. Excelências, muito obrigado pela consideração, pela paciência, pelo tempo. Presidente. Pois não, ministra Carmen. Vossa Excelência, me permite, eu queria apenas fazer uma, não propriamente uma indagação, enfim. Pois não. Que o nobre advogado
fez muitas referências à inexistência ou que teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável, e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, Excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo, e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é. E o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer. Eu posso, então, esclarecer a minha própria fala para que eu não passe... Por favor, sim. Porque foi muito repetido, eu estou copiando, e por isso é que eu usei essa expressão voto auditável, voto impresso, porque nesses textos e nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, esses termos eram repetidos. E ilegítimos. Minha opinião, eu vou falar minha opinião pessoal. Não é opinião, a meu entendimento pessoal. O fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Ponto. Eu conheço profissionalmente a segurança das urnas e essa questão do voto impresso é só em relação à defesa ao que foi dito. Não é a defesa que defende essa ideia. Ótimo, que fique claro. O processo eleitoral brasileiro é auditável, íntegro, perfeitamente seguro, como se comprova amplamente. Voto impresso, desde a introdução do voto eletrônico no Brasil, não estamos tendo. É este o fato. E também, para retificar, em 2020 e 2021, não era o ministro Fachin o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para não se imputar a ele a assinatura do acordo perfeitamente legítimo, realmente. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Agradeço, ministra Carmen, agradeço ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, e concedo a palavra agora ao doutor Demóstenes Lázaro Xavier Torres, que fará a sustentação oral pelo réu Almir Garnier Santos. Doutor Demóstenes, seja bem-vindo à tribuna. Tem até 1 hora para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente da primeira turma do